Vamos começar com o terceiro e último painel. Eu passo a palavra para Alejandra Arratia, coordenadora da Oficina para a América Latina e o Caribe, vai ser a moderadora dessa sessão. Vamos lá? Muito obrigada, Mercedes. Chegamos ao terceiro e último painel do Fórum Regional de Políticas Educacionais e vamos então nos concentrar em como enfrentar essa crise de aprendizagem. Então, bem-vindos, bem-vindas a quem acabou de se conectar. Eu sou a coordenadora da gestão de mobilização de conhecimentos da EP, Unesco, Alexandra Cardini, e também dou boas-vindas a quem nos acompanha desde amanhã. Vamos ver dois painéis interessantes. O primeiro aborda as aprendizagens na região, onde vários especialistas perguntaram por que falamos de uma crise de aprendizagem, mas também mostraram muitas informações sobre a situação das aprendizagens hoje na região. E aí terminaremos com um intenso debate entre ex-ministros de educação, ministros e ministras de educação que refletiram sobre os acertos e desacertos das políticas implementadas nos últimos anos. E agora, nesse terceiro painel, nós vamos entrar num olhar mais propositivo junto a quatro especialistas que eu vou apresentar. Essas quatro pessoas estudaram profundamente como se faz política através da pesquisa e também através da prática. Então, vamos pensar em ações concretas que poderiam ser feitas para acompanhar uma melhoria na aprendizagem, para acompanhar essas políticas que eh, objetivam melhorar as aprendizagens. Nesse painel, nós vamos nos centrar na palavra como fazer políticas, não tanto o que fazer com relação ao conteúdo da política, mas sim essa montagem da política, como trabalhar na política aí, a ideia aí é ir colocando foco nos diferentes níveis de análise para pensar nessas chaves para conseguir processos sustentáveis no tempo e integrais de melhoria. Nós temos quatro palestras, uma das palestrantes, a Beatriz, teve uma questão pessoal, esperamos que ela possa se conectar. Então, vamos alterar um pouco a ordem das apresentações, esperando que ela possa se conectar. Mas vamos começar, então, com a apresentação de Axel Ribas, onde vamos tratar da questão da governança geral e o planejamento dos sistemas educacionais. Depois, vamos continuar com Paulo Pablo Torce, que vai falar de um aspecto mais específico, que são as políticas de apoio à aprendizagem, mais especificamente esse tipo de políticas e como se desenvolvem ao longo de toda a sua implementação. A terceira apresentação vai ser feita por Christian Belay, que vai refletir sobre os desafios e complexidades da melhoria e inovação na sala de aula, vamos concentrar nas práticas pedagógicas. E depois dessas quatro apresentações, a ideia é poder abrir o espaço para perguntas e respostas. E tomara que a Beatriz consiga entrar, porque ela traria à mesa um olhar que importa muito para a IPE e Unesco, que é a importância de fortalecer as capacidades estatais para o planejamento de políticas e como isso traz reformas mais bem-sucedidas. Então, com essa introdução geral ao painel, eu apresento o primeiro painelista, que é o Axel Ribas, que vai nos contar, vai dar uma palestra sobre a governança e políticas educacionais para além do curto prazo. Eu apresento brevemente, é formado em Ciências da Comunicação, tem um mestrado em Ciências de Comunicação, um mestrado também em Educação, e hoje é diretor da Escola de Educação de San Andrés, é professor e diretor acadêmico do Centro de Pesquisa Aplicada à Educação dessa universidade. Ele tem muitos artigos de revistas e livros sobre política educacional e hoje, na sua apresentação, ele vai nos falar dos principais achados do último livro, que é As Chaves da Educação, estudo comparado sobre a melhoria dos sistemas educacionais subnacionais na América Latina. Então, vamos lá, Axel, a palavra é sua. Bom, muito obrigado, Alejandra. É um prazer cumprimentar todos os colegas e as colegas da região, ver tantas pessoas aqui de países diferentes, as pessoas do painel. Muito obrigada aí, Pia Unesco, por esse convite, os seus tradicionais fóruns de política, que eu participei em tantos como ouvinte também.
Bom, o que eu vou fazer agora é apresentar, como a Alejandra disse, os resultados resumidos de um projeto de pesquisa muito longo, amplo, e que eu convido depois quem não conhece a ler, e eu vou apresentar, vou compartilhar com vocês a apresentação, e eu permito também falar e compartilhar de resultados com o título de A Governança das Políticas de Educação para além do curto prazo. Talvez seja um dos grandes eixos de preocupação desse momento, porque nós temos um período de muita incerteza na América Latina. Fragmentação política, troca de governos, descontinuidade, governos muito fortes, mudanças de governo abruptas que ameaçam a continuidade das políticas e também embargado pelo curto prazo das políticas econômicas por conta da pandemia e mais do que em anos anteriores, nós estamos limitados ao curto prazo. Então, tentar pensar nos resultados dessa pesquisa e como gerar políticas de longo prazo é mais urgente do que nunca. E eu conto a vocês um pouco do ponto de partida, o projeto As Chaves da Educação, que nós fizemos como continuidade de outros projetos anteriores de estudo comparado dos sistemas educacionais ou educativos na América Latina, tentar analisar casos de melhoria, e para isso nós multiplicamos a análise dos sistemas educativos, procurando em países com altos níveis de descentralização educativa casos de melhoria em nível subnacional ou estadual, num prazo de anos entre 2000 e 2020, antes de começar a pandemia, e nós estudamos casos que conseguiram melhorias em vários indicadores de educação, nos indicadores de qualidade, testes estandarizados ou padronizados, e a sua sustentabilidade no tempo, e estudar por quê, como conseguiram, se há chaves comuns, se é que há entre esses casos. O resultado da investigação pode ser visto nesses 3 livros, o link de todo o projeto. Os 2 primeiros livros são 2 volumes do mesmo projeto, um projeto que foi liderado pela Universidade de San Andrés, com o apoio do Instituto Natura e várias instituições de diferentes países da região que participaram como parceiros, e uma equipe de 19 pesquisadores que fizeram os estudos de cada um dos países e também em termos estaduais ou subnacionais. E também temos aí Christian Belém, que participou desse projeto. Bom, vamos compartilhar aí nos poucos minutos uma seleção de casos. Era um grande desafio. Estudamos no total 486 sistemas subnacionais em 6 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, com diversos tipos de descentralização, países federais, unitários e com diferentes contextos de políticas educacionais no longo período que nós estudamos. Nós fizemos uma sistematização de todos os indicadores educativos disponíveis para cada um dos países no período de 2004 a 2019, e ao mesmo tempo que nós selecionamos casos através desses indicadores, casos que haviam conseguido melhorias durante vários anos no tempo e vários indicadores ao mesmo tempo, nós fizemos outro tipo de análise, outro tipo de filtro para escolher os casos que fossem mais qualitativos a partir de 49 entrevistas com especialistas nos sistemas educacionais subnacionais em cada um dos 6 países, para olhar qualitativamente quais casos eles e elas identificavam como casos de melhoria. A partir desses 2 processos, selecionamos um total de 12 casos que vocês podem ver aqui nesse quadro, que foram muito diferentes entre si. E por isso, nós montamos uma tipologia de casos de melhoria. Nós queríamos 2 por país para representar todos os países no estudo. E os casos de tipo 1 são casos de melhorias muito destacadas, acima claramente da média do país durante muitos anos, e que, além disso, foram mencionados por quase todos os especialistas consultados, e foi o caso do Ceará e Pernambuco no Brasil, e o caso de Puebla no México.
O caso tipo 2 é diferente pela envergadura e tamanho dos sistemas educacionais, que são dois casos do Chile que tiveram melhorias muito significativas, assim como nos casos de tipo 1, mas sistemas educacionais muito pequenos, queríamos fazer uma diferenciação, classificando-os de uma forma separada. Nos casos de tipo 3, onde encontramos mais casos, são casos onde houve melhorias acima da média desse país em vários indicadores e principalmente em qualidade educativa, e foram mencionados pela maioria ou quase todos os especialistas desse país, mas não foram casos de melhoria tão extraordinária como nos de tipo 1. O caso de Córdoba, Argentina, Guanajuato e México, e Bogotá e Guayacán, em Colômbia. E no Peru foi um pouco mais complexo encontrar dois casos modelo. Um dos casos Achacuto teve uma melhoria muito clara nos indicadores de São Martim, ao contrário, foi mencionado pelos especialistas, mas não teve uma melhoria clara. Então, foi um pouco diferente na análise. E fomos a cada um dos locais fazer entrevistas, uma análise em profundidade de cada um dos casos, para tentar entender quais foram as chaves num longo período de tempo dessas melhorias que ocorreram. E também contemplando que foram muito diferentes os processos de melhoria em contextos muito diferentes. E vou contar, então, para ir ao coração da pesquisa, quais foram as chaves, como dizemos no título de livro, as chaves da melhoria sistêmica desses casos na América Latina? Em primeiro lugar, o que chamamos de plataforma de governança da educação é a hipótese central de como conseguiu-se a melhoria nos casos analisados, que é a partir da construção e sustentabilidade de capacidades estatais do governo de educação, ou de governança da educação, esse olhar mais sistêmico com a hipótese central de que não se trata somente, nem centralmente, de quais políticas são implementadas, mas sim da qualidade da governança de educação, da capacidade do governo de construir legitimidade e capacidades para agir no sistema educacional. E quais são essas capacidades ou chaves que integram essa plataforma do governo de educação ou da governança de educação, tal como concebidas, que é o resultado da educação empírica? Em primeiro lugar, atribuir uma prioridade política na educação, concentrar nos casos mais significativos, construir uma separação da educação de curto prazo das extensões políticas, um olhar à aposta de que não haverá resultados imediatos, temos que apostar em construir uma separação das extensões ou das tensões lógicas de qualquer contexto político da região. Em segundo lugar, claramente é necessário compreender o sistema educacional, entender como funciona, compreender as culturas dos atores, ter respeito pelos atores do sistema educativo e que isso permita criar redes de confiança. A palavra confiança está sendo muito estudada como eixo das políticas públicas da América Latina. E eu acho que o nosso estudo revela claramente a importância de gerar essa capacidade de relação com o sistema educativo. Não são reformas de choque, não são enfrentamentos com o sistema educacional, mas sim partem do entendimento das próprias dinâmicas, cultura, atores, e em muitos casos de entender bem as dinâmicas internas do sistema educativo. Em terceiro lugar, aparece claramente, principalmente, os casos de melhoria mais ascendente e sustentável no tempo. A importância de ter objetivos claros, de poder comunicar esses objetivos e poder torná-los ou transformá-los em uma prática alcançável por múltiplos atores. É o que nós conseguimos como um foco da melhoria multifocal. Não se trata de melhorar de cima para baixo, de baixo para cima, mas sim combinar diversos atores no nível da política e das salas de aula, escolas, para que possam entender o caminho que deve ser seguido, compartilhar, interiorizá-lo, não sentir como uma pressão externa, mas também não ficar muito longe de qualquer métrica. Os casos que nós analisamos, alguns casos há sistemas de métrica ou medição com pressão sobre os atores, mas também sempre são gerados dispositivos de acompanhamento para não deixá-lo sozinho nem para trás. No caso do Ceará, o caso do Ceará é muito simbólico nesse sentido. Em quarto lugar, criar dispositivos de tradução curricular e pedagógica, saber chegar até as salas de aula,
A melhoria deve ter uma capacidade de entrar nas práticas de ensino, gerar convergência e que isso possa acontecer de forma sistêmica. E nisso, os casos de Pernambuco e Ceará no Brasil são os mais significativos. Em particular, em alguns casos foi muito importante ter uma visão muito clara do currículo, que esteja muito organizado, numa visão que compreenda os atores do sistema, o seu ponto de partida, e esclarecer o currículo. E o caso de Pernambuco é muito importante nesse sentido, e saber como se consegue apoiar as escolas para que consigam melhorias e ter a capacidade técnica de acompanhá-las e gerar também processos de aprendizagem horizontal entre as escolas, como foi o caso de Puebla, no México. E, por último, a quinta chave da melhoria sistêmica é um olhar incremental, um foco incremental, é multiplicar as possibilidades de melhoria, o incrementalismo, e saber como melhorar os sistemas educativos de todo o mundo. O nosso estudo detectou que não se trata de cair em receitas universais, como formulado pelo estudo McKinsey, mas sim de um olhar muito mais flexível, adaptativo. O que nós vimos nos casos de melhoria foi um olhar do sistema educacional com um compromisso claro para melhorar a educação que gere diferentes resquícios e possibilidades, em alguns casos pequenos, em outros mais estruturais, e que ao longo do tempo acumule aprendizagem, confiança, legitimidade que permitam fazer novas ações que se apoiem nas anteriores. Não se trata de encontrar uma fórmula, é necessário mudar isso, a formação docente, travar uma batalha com o mundo inteiro para mudar isso, mas sim de ir vendo com o contexto de recursos, capacidades, atores políticos e negociações, onde podemos avançar, gerando confiança nesse avanço que foi construído de forma legítima e que consiga subir um degrau a mais e avançar no tempo. Esse processo incremental é contrário à receita universal que é aplicada em qualquer caso sem importar o contexto. É um olhar mais flexível, como nós encontramos em Córdoba, onde no primeiro período de governo, onde se conseguiu gerar um sistema educativo de controlar o uso dos recursos, de gerar e automatizar processos administrativos, foi possível avançar em questões mais curriculares e pedagógicas, e que esses processos demoram, mas que também vão impulsionando um ou outro e vão construindo uma capacidade de intervenção mais profunda e sistêmica. Isso definitivamente leva ao título da palestra e à conversa desse painel, que é o longo prazo. E encontramos nos casos analisados que houve uma clara consolidação no tempo. Em San Nicolás, mais de 20 anos, Ceará, Pernambuco, Córdoba, 15 anos ou mais, e continuam em funcionamento. Não é que, graças a que com o tempo conseguiram melhorar a educação, mas é que graças ao fato de terem conseguido fazer um bom trabalho, isso fez com que cada vez fosse mais difícil remover os atores centrais, às vezes ministros da educação ou também pessoas intermediárias. Essa construção de legitimidade, inclusive em alguns casos com mudanças fortes de governo, continua a mesma equipe trabalhando no Ministério da Educação, nesses casos para consolidar as políticas. A capacidade de legitimar as políticas construi a longo prazo, que é o mais difícil na América Latina, contrasta fortemente com essa média de 2 anos de educação que tem os ministros de educação na região e em todo o mundo. É um tempo que impede construir um projeto e criar uma visão, trabalhar com uma equipe, sabendo quanto é difícil e complexo fazer políticas educacionais na região. Acredito que esses casos nos mostram o caminho, estão na América Latina, não estão na Finlândia, não estão em nenhum contexto tão longe, e nos permitem aprender com eles e sem fazer um copy-paste. São contextos diferentes e cada um dos nossos países é diferente, mas podemos partir dessas lições aprendidas de muitos anos de trabalho, de consolidação de políticas, que podem ser vistas em resultados. E isso nos leva, e eu quero encerrar com isso,
compartilhar uma reflexão do nosso querido pedagogo argentino Juan Carlos Tedesco, ex-diretor do IPE também, que esteve em tantos fóruns do IPE, que dizia, entre suas tantas expressões tão acertadas no olhar para melhoramento da educação na América Latina, ele dizia, na educação, a urgência é o longo prazo. Como construir a prioridade de olhar para além do imediato e tentar consolidar essa concepção de uma plataforma de governo de educação democrática que possa realizar melhorias na escala do sistema e durante muito tempo para que se consolidem e não fiquem na efervescência de um momento político ou não sejam interrompidas por serem substituídas por uma mudança política. São os grandes desafios e espero que essa pesquisa sirva para construir melhores capacidades de governo e melhorar os nossos processos de educação. Muito obrigado. Muito obrigada, Axel, pela apresentação. Convido vocês a ver o link que estamos compartilhando agora desse projeto, que foi feito com casos muito concretos de políticas muito territoriais e conseguir chegar a essas cinco máximas para pensar quais são as formas de fazer com que essas políticas funcionem. Então, agora vamos passar à nossa segunda apresentação, feita por Pablo Torti. Pablo vai se concentrar na articulação efetiva que vai dos governos até as escolas. Vou apresentar a você rapidamente. Ele é psicólogo educacional, mestre em literatura inglesa, diretor de estudos da edExa, uma consultoria especializada em avaliação de políticas educacionais. Trabalhou no desenvolvimento de diversas políticas, no Plano de Garantia da Qualidade Educacional do Ministério de Educação do Chile, na gestão e liderança educacional local e no desenvolvimento dos padrões indicativos de desempenho. E foi também responsável pela avaliação de importantes programas e sistemas de gestão educacional. Pablo, a palavra é sua. Muito obrigada por nos acompanhar hoje. Obrigado, Alejandra. Muito obrigado ao IPE pelo convite. Estou muito contente de estar aqui e compartilhar um pouco algumas das descobertas que fomos coletando na pesquisa que estamos realizando. Vou compartilhar. Muito bem. Vou falar brevemente da implementação de políticas de apoio ao aprendizado, me concentrando em como deve ser um processo de implementação que ajude a produzir impacto nas aprendizagens, que é o grande desafio e o grande tema deste fórum. Os conteúdos eu vou organizar em 4 capítulos. Em primeiro lugar, uma pequena definição do que entendemos de política de apoio em relação à implementação. O segundo lugar seria o centro da apresentação, as dimensões críticas da implementação, quais são as dimensões que influenciam numa política e que uma política de melhoria realmente tem impacto. Em terceiro lugar, algumas tensões ou dilemas que vão sendo produzidos na implementação de qualquer política educacional. Alguns já foram mencionados nos debates anteriores deste fórum. E, em quarto lugar, algumas contribuições para fortalecer a implementação na região a partir da sistematização que estamos realizando de 4 políticas de apoio à aprendizagem na região. Em primeiro lugar, o que entendemos por políticas de apoio à aprendizagem? Em termos muito gerais, consideramos que são a principal ferramenta do Estado para abordar a crise de aprendizagem que, como vimos, tem sido tão indócil, tão difícil de domar na região e se transforma em uma condição mais ou menos estrutural, como diziam hoje de manhã. E consideramos políticas de apoio à aprendizagem como iniciativas públicas de grande escala
orientadas ao fortalecimento de certas áreas do sistema educacional que acredita-se que possam ter impacto na aprendizagem. Habitualmente, as políticas de apoio à aprendizagem estão centradas na prática pedagógica, em fortalecer a prática pedagógica e na liderança educacional. Podem envolver, é claro, outras áreas, como infraestrutura, convivência, mas principalmente se focam na prática pedagógica e na liderança educacional. E por implementação da política, nos referimos ao caminho institucional da política de apoio ao aprendizado para chegar até a sala de aula, normalmente desde o nível central, que chamamos de nível macro, está acima, passando por um nível intermediário, que está composto pelos distritos, as regiões, os atores intermediários e, finalmente, chegando à escola e, dentro da escola, chegando na sala de aula, que é o grande objetivo. E essa articulação institucional, que entendemos como por implementação, é bidirecional, que é uma questão que vamos falar ainda, que já foi mencionada, que não vai só de cima para baixo, como estávamos acostumados, mas fomos aprendendo a concebê-lo de forma bidirecional também. A escola vai construindo políticas e os setores do nível intermediário vão construindo e implementando essa política. A grande premissa dessa pesquisa é a implementação, a forma como é implementada a política educacional tem impacto na aprendizagem. Um elemento fundamental a ser considerado é como a política é implementada, e é isso que queremos abordar agora. Como é abordada esse caminho institucional entre esses três níveis. Dimensões críticas. Quais são as dimensões que vão fazer a diferença entre uma política que tenha impacto na aprendizagem e muitas outras que, infelizmente, não têm? Essa reflexão surgiu nos anos 80, principalmente no mundo anglo-saxão, ou até mesmo antes, colocando ou percebendo que havia muito reforço institucional de grande escala que não chegavam a uma melhoria da aprendizagem. E aí surge a pergunta: quais são as dimensões ou fatores que ajudam a que isso tenha impacto? Vou abordar 4, 5 dimensões. Aqui eu resumo brevemente. Em primeiro lugar, é necessário que a política tenha um foco bem claro na aprendizagem. Em segundo lugar, que seja um desenho flexível. Em terceiro lugar, que seja favorecido o empoderamento e a mudança profunda. Em quarto lugar, um foco muito importante nas capacidades. E em quinto lugar, um apoio sistêmico. Vamos ver um por um. Em primeiro lugar, o foco no núcleo pedagógico, que foi o conceito cunhado por Elmore nos anos 80, a implementação de políticas de apoio à aprendizagem devem estar centradas no que acontece na sala de aula. Se não estiver centrada nessa relação pedagógica entre professor e aluno, é difícil que tenha resultados. E isso implica um foco no núcleo pedagógico, no trabalho da sala de aula, ao longo dos 3 níveis da implementação, não somente no final. Desde o princípio tem que estar esse foco. E é importante que considere ou que tenha a intenção, esteja intencionado no trabalho da escola, orientado a melhorar o que acontece na sala de aula e não a mudar outros processos externos à sala de aula, que muitas vezes a escola acrescenta coisas extra e acrescenta mais trabalho ao que faz, em vez de se concentrar em mudar aquilo que é o núcleo do seu trabalho. Então, a implementação tem que estar centrada no núcleo pedagógico da política educacional. Em segundo lugar, tem que ser uma implementação flexível, ou melhor dizendo, bidirecional, onde haja espaços de negociação e ajuste da política, onde a escola também possa ser co-construtora dessa política. Não que chegue uma receita, um programa ou uma solução perfeita, mas que chegue um espaço
onde a escola também possa participar e contribuir, e assim também com os níveis intermediários. Esse espaço de negociação é uma dimensão fundamental nas políticas de apoio de aprendizagem que são efetivas. Em terceiro lugar, as políticas de apoio à aprendizagem devem buscar uma mudança profunda, não somente uma mudança de práticas visíveis por um momento e que depois os avaliadores ou os organismos públicos fiquem contentes, mas que essa mudança seja bem profunda, senão ela desaparece. É importante que a política busque uma mudança profunda de crenças no trabalho do professor, da professora, que se não existe, não vamos chegar a uma verdadeira mudança. E para isso, o que é fundamental é que na política, na implementação de políticas, haja um trabalho de reflexão da escola, dos diferentes atores educacionais, que também significa o empoderamento e que a escola se aproprie da política e das novas práticas que está se tentando promover. Em quarto lugar, a quarta dimensão crítica para a implementação da política é dar muita atenção às capacidades instaladas no sistema, as capacidades profissionais, fundamentalmente. Embora pareça surpreendente, esse é o motivo do fracasso, das dificuldades de algumas políticas, que acredita-se que pode-se importar uma política que funcionou em outro contexto, sem prestar atenção às capacidades particulares do contexto onde se quer implementá-la. Então, a pesquisa identificou com muita clareza que é preciso identificar claramente as capacidades existentes nos 3 níveis, desde o nível central, que constitui uma massa crítica do Estado, do setor público, muito importante, para dar sustentabilidade, que é o que o Alex estava dizendo também, e também em outras palestras anteriores, para que a política seja capaz de atravessar os ciclos eleitorais dos governos. E é preciso construir essa massa crítica no nível central, que seja capaz de manter e impulsionar essa política. Também no nível intermediário e também é preciso ter atenção às capacidades de professores e professoras, diretores e diretoras, e a implementação da política deve ser capaz de diagnosticar as capacidades instaladas e detectar as brechas onde é necessário fortalecê-las para que a política funcione. Isto é, uma política de apoio à aprendizagem, para ter mais possibilidades de êxito, de sucesso, deve se ajustar às capacidades, em vez de esperar que as capacidades se ajustem ao desenho dessa política, que, curiosamente, é o que acontece em muitos casos. E, dentro do trabalho de capacitação e de fortalecimento de capacidades, recomenda-se, em geral, estratégias de transferência lenta, que é um conceito cunhado por Anderson, orientada para uma mudança profunda de significados e crenças, porque, fundamentalmente, a prática pedagógica é como uma expressão de certas visões ou crenças que professores e professoras têm sobre o que é ensinar. E se não negociarmos ou conversarmos com essas visões e crenças que eles têm em suas mentes, é difícil que a mudança na prática do maestro seja permanente, do professor seja permanente. Então, é muito importante fortalecer as capacidades, e essa quarta dimensão que favoreceria a implementação das políticas. E, por último, um enfoque sistêmico. Para chegar a ter um impacto pedagógico na sala de aula, é preciso que haja coerência institucional, que é uma das grandes propostas das últimas pesquisas de Fullan. A coerência institucional é fundamental para alcançar mudanças no sistema, mas também é muito difícil de alcançar isso, porque que o nível macro, a forma como avalia as políticas, que seja coerente com o nível intermediário e com a escola. E também, para fortalecer o professor ou a professora, a organização, a escola também tem que funcionar de uma forma diferente. Não podemos esperar que o professor ou a professora
mude se não mudam as condições organizacionais, o clima. Então, essa seria uma última dimensão que devemos levar em conta na coerência institucional, que o clima, que seja o clima onde a mudança pedagógica vai se dar e, fundamentalmente, ter impacto na aprendizagem. Em terceiro lugar, brevemente, algumas tensões que, inevitavelmente, qualquer implementação de políticas vai encontrar. Em primeiro lugar, a questão da autonomia. Quanto à autonomia, a gestão de escolas e as equipes pedagógicas das escolas têm para operar e processar a política, em contraposição a quanta ênfase se dá à regulação e à supervisão externa. E aí, cada país e cada cultura, como eu diria, mais do que cada país, vai ter que definir um equilíbrio que seja ideal, que se ajuste melhor à forma de operar desse sistema educacional. Tem alguns países que trabalham com um grau muito alto de autonomia, outros que não estão tão acostumados a isso, não funcionam tão bem assim. Então, é preciso buscar conceitos que ajudem a mediar entre algumas áreas onde se dá autonomia e outras áreas onde se regula um pouco mais. E, por outro lado, uma questão importante na pesquisa, a autonomia no assessoramento pedagógico. Em geral, as políticas de apoio estão apoiadas no trabalho de assessores pedagógicos, assessoras pedagógicas que visitam ou trabalham com as escolas e com os professores e professoras, e aí há uma ampla gama de possibilidades quanto à descrição e à autonomia dessas pessoas para que realizem um trabalho pertinente junto à escola ou que promovam estratégias e práticas mais pré-definidas, o que também é legítimo, já que a pesquisa determina que são práticas efetivas. Então, são esses dois componentes da balança. Os dois são válidos e têm motivos para ser apoiados. É preciso encontrar um equilíbrio. E para terminar, e não passar dos 15 minutos, como me pediram, uma breve apresentação do que estamos realizando no trabalho empírico de sistematização de 4 políticas educacionais da região. Selecionamos 4 programas depois de um trabalho bem exaustivo de revisão, onde, de uma forma muito intuitiva e não definitiva, mas nos chamou a atenção que talvez seja mais fácil encontrar na nossa região políticas de avaliação de aprendizagem, políticas de avaliação da qualidade educacional, mais do que políticas de apoio à aprendizagem. E essas últimas estão um pouco mais desarticuladas, estão mais na forma de programas isolados, mais do que programas institucionalizados. Selecionamos um programa de acompanhamento pedagógico no Peru, que consiste em habilidades pedagógicas dos docentes, fundamentalmente o programa Todos Aprender, em Colômbia, que é um programa de formação in situ de docentes focados na estratégia de avaliação que estamos começando, o programa de atribuição de desempenho no Chile, focado em fortalecer as práticas inovadoras na liderança educacional, e o programa SMAP no Equador, orientado aos resultados de aprendizagens em matemática, educação básica, média, e a ideia da pesquisa, o que estamos começando a coletar, são as dimensões críticas que nós vimos e como elas se implementam na implementação de programas e que lições nós podemos tirar dessas experiências práticas. E nós agradecemos muito, então, aos países que nós estamos começando a trabalhar juntos com os respectivos encarregados e esperamos tirar daí informações muito interessantes sobre isso. É isso, Alejandra. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigada, Paulo, pela sua apresentação, e chegamos aí e vamos esperar a análise desse estudo que está sendo feito com o Paulo do IPE. Vamos ficar atentos a isso. E aí, uma questão que você falou foi do desenvolvimento de capacidades para apresentar a terceira palestra. Mas antes, eu não gostaria de deixar de pedir a todos que estão nos acompanhando aqui
no Zoom ou por YouTube, para anotarem as suas perguntas, escreverem aí as perguntas para os painelistas. Se vocês pudessem esclarecer de onde são, seria muito bom. E quem estar aí compartilhando pelo Zoom conosco esse espaço dos diversos países, vocês podem também abrir o microfone. Eu apresento então a Beatriz Ponte, que vai fazer uma apresentação sobre o papel das capacidades estatais para o planejamento e gestão no âmbito das reformas educacionais. Ela é licenciada em Ciências Políticas, tem um mestrado em Ciências Sociais, doutora em Ciências Políticas e ao longo da sua carreira trabalhou com política educativa, mudança climática, e isso foi feito em nível internacional. Trabalhou em muitos países de toda a região ou todas as regiões do mundo, então ela tem essa perspectiva que vai para além da nossa região e nos interessava muito trazer isso a essa mesa no painel. Atualmente, Beatriz é uma colega do IPE Unesco, é diretora de formação global do IPE e dirige e coordena o desenvolvimento de tudo que tem a ver com os programas de formação global. Então, a Beatriz está aqui, eu me alegro muito por você ter conseguido se conectar, que esteja aqui conosco, e eu passo a palavra a você e agradeço a sua presença. Muito obrigada, Alejandra. Muito obrigada a todos. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Não? Sim, nós estamos te ouvindo muito bem. Muito obrigada. Sim, agora vocês me ouvem bem, né? Muito obrigada a todos. Desculpem. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Aqui são 9 da noite, então, como é muito tarde, eu vou fazer brevemente a minha apresentação. Eu vou falar sobre a implementação, que é a chave da mudança educativa, e eu vou compartilhar uma apresentação agorinha, que está aqui, um momento. Ok. Estamos aqui, então eu só gostaria de começar falando um pouco do que foi dito pelo Axel e Pablo também sobre a política e planejamento da educação. Um dos princípios é que mudou muito nos últimos anos, mudou muito, e é mais complexo do que antes. Embora antes da teoria à prática era praticamente uma linha reta da definição do problema, estabelecimento da agenda, a escolha da reforma, o desenvolvimento da reforma, a implementação e depois a avaliação, esses processos na prática não tem nada a ver com essa linha tão reta definida e que é definida pelos pesquisadores e que nós, as pessoas que trabalham na política de educação, pensamos de forma muito linear essa linha, mas na verdade é muito confusa, muito complexa, e essa linha, e dessa linha reta, a prática é realmente uma dinâmica muito diferente, onde influenciam políticas que são feitas, o tipo delas, múltiplos atores que participam nesses processos de reforma, todos, há resistências à mudança e também o contexto tem muito a ver com poder ou não fazer uma reforma da educação que seja concretizada. E vemos como afetam os fatores externos, a Covid, a tecnologia, as mudanças na governança, e tudo isso faz com que sejam processos confusos e complexos e difíceis de realizar. Então, as pessoas que trabalham nos ministérios da educação, nos departamentos regionais e locais, tem dificuldade de garantir que essas reformas que são desenhadas no papel, como um papel que, em teoria, tem todos os elementos básicos, como realmente isso é realizado nas escolas, levado à prática nas escolas. O Pablo vai falar também, outros palestrantes já falaram, mas a questão é que não é feita a implementação, a ação, porque não foi uma prioridade até pouco tempo e se baseia tanto no contexto e na prática e nos conhecimentos dos indivíduos, das pessoas. É quase um conhecimento tácito e há poucas pesquisas. Então, começamos a ver casos, estudos de caso, como são realizadas reformas, como se tornam eficazes, e
Acho que a Axel e Paulo nos deram exemplos excelentes, mas é necessário que haja mais pesquisas, investigações e modelos de implementação que sejam conhecidos e que façam parte da implementação, que passem a uma ciência da implementação e que é necessário que haja pessoas que se apropriem desse sentido de implementação. Então, como fechar esse gap, essa lacuna entre teoria e prática? Nós, com o trabalho que eu fiz ao longo dos anos, fizemos uma estrutura de implementação que pensa que a implementação não vem depois do desenho, mas sim ao mesmo tempo, que não se pode pensar numa política de reforma educacional se não pensamos em como vai ser implementada. Então, aqui tem o conteúdo, a embalagem, tudo. Se não pensamos conjuntamente, não vamos ter sucesso na reforma da educação. E isso implica pensar em 4 dimensões. Uma, desenhar uma política que seja inteligente. E pode ser uma besteira, pode parecer bobagem eu dizer isso, mas na realidade há muitos fazedores de política, digamos assim, entre aspas, que não têm evidências, que não de algo que não foi feito antes, que não tem dados e que são coisas que foram vividas no passado, que foram vistas em outros países, mas que não podem ser adaptadas ao país e ao contexto. Então, é muito importante que a política seja desenhada com base nas evidências, que tenha uma visão clara, que haja ferramentas pertinentes e que tenha os recursos adequados para que essa política dure no tempo. E o segundo eixo é que tenha uma participação inclusiva. E isso significa que, desde o início, os docentes, diretores de escolas, os responsáveis das gestões e governos locais, que entendam e participam rapidamente no processo, e alunos, pais e outras pessoas que estão envolvidas e que todo mundo conheça suas funções e que sejam transparentes. O terceiro é a dimensão, o terceiro é um contexto favorável e que a política seja alinhada com a governança e outras reformas e que haja capacidade para realizar essa reforma. E a quarta é que seja feito um plano, uma estratégia de aplicação da implementação que seja coerente e viável e que tenha ações. Como vai ser realizada, quem vai fazê-la, quando, em que medida, que dinheiro, com que dinheiro vai contar. E é o que nós vimos com as diferentes análises, o que nós vimos com as análises dos países onde foi realizada a reforma, é que há um desenho frágil das reformas educativas, que há uma falta de conhecimento sobre como traduzir as políticas em ação, que costuma haver resistência nas reformas ou às reformas, mas que muitas vezes pode ser irreal e não percebida porque não se envolve os atores principais, e há lacunas na estratégia de implementação. Então, por um lado, nós vemos que no desenho da política inteligente, ela é definida, e eu gostaria de fazer várias perguntas. Está definida por uma visão que é clara, está justificada, é inspiradora e motivadora, está relacionada aos resultados da educação. Então, exemplos que eu posso dar aqui de países com quem trabalhamos, eu, no meu trabalho anterior na OCDE e agora na Unesco IP, por exemplo, em Gales, havia a nossa missão nacional e os passos que seriam realizados nos próximos anos estavam muito claros, e aí havia a estratégia de educação desde 2020 até 2035, dizendo o que se queria fazer. E depois, em muitos países, membros da Unesco, há planos setoriais de educação. O importante é que haja uma visão clara, que tenha objetivos claros, que permitam atingir essa visão e que haja indicadores mais ou menos estratégicos que permitam continuar ou acompanhar o progresso nessa visão e objetivos. Aqui eu vou dar um exemplo que não é de países latino-americanos, mas sim da Escócia, um país com o qual eu havia trabalhado, que fez uma reforma curricular excelente, muito importante, que se chamava, ou que tinha 4 capacidades que eram desenvolvidas para os alunos. Então, começaram a definir
tantos documentos explicativos que, no final, os docentes não entendiam quais eram os documentos que deviam utilizar e não entendiam como realizar essa reforma, porque um estava por cima do outro, um por cima do outro, vinham e traziam mais documentos, reformas, livros, mais inscrições, e no final era super complexo realizá-lo. Então, é necessário planejar a forma como a política levaria aos objetivos desejados e escolher bem as ferramentas com a participação das pessoas e supervisionar isso. E o segundo eixo é a participação inclusiva, sempre pensando nas salas de aula, no centro deve estar ali a educação, nas salas de aula e estudantes. Ao redor há muitas pessoas participando e costuma haver pouca coordenação, os canais de comunicação e muitas pessoas que fazem as mesmas tarefas, então é necessário favorecer a co-construção e que os diferentes atores que participam se apropriem da reforma e trabalhem de forma conjunta, de diferentes maneiras que nós vimos que funcionaram. Uma pode ser a co-construção, que as principais pessoas e grupos envolvidos participem desde o início na visão, no desenho, ou que sejam feitos debates, consultas nacionais, ou, por exemplo, testes pilotos sobre a reforma com escolas ou grupos que tenham sido selecionados. Vimos isso no Japão, por exemplo, ou fazer grupos de trabalho ou de direção para desenhar e ver como implementar a reforma. Com relação ao contexto da terceira dimensão, é importante considerar uma questão muito importante, que haja coerência entre todas as reformas. E costuma acontecer, por exemplo, que se for introduzida uma reforma curricular, se não forem alinhados os testes ou provas no final do ano, a reforma curricular, os docentes não vão implementar nenhuma reforma curricular, porque eles vão formar os estudantes para as provas e não para a reforma, ou a avaliação, se não for mudada em função da reforma, não vai ser realizado, ou a formação inicial, se for feito um novo currículo, mas se não forem formados os docentes, os professores para realizarem essa formação, não vai ser realizada. E a capacidade, isso é muito importante. Então, é necessário aqui buscar e entender bem as capacidades dos funcionários e outros atores do sistema para realizar uma reforma, porque o que costuma acontecer, dependendo da formação das pessoas que trabalham nos ministérios de educação nos diferentes níveis, essa formação muda muito e podem ser docentes que foram transferidos ao Ministério com uma formação não específica para realizar reformas. Então, é preciso entender bem quem tem a capacidade e se existe essa capacidade. Se não, fazer programas de formação para que exista essa capacidade para realizar as reformas. E, por último, juntar tudo isso e pensar nessas estratégias na prática de forma muito concreta e com anos, tempo, responsabilidade, recursos e indicadores de progresso. E assim, essa seria a base que utilizamos para analisar reformas, ajudar os países a implementar as suas reformas. Quando são alinhadas todas essas dimensões, há mais probabilidade de que as reformas sejam bem-sucedidas em termos educacionais. E isso é o que falta, investir no desenvolvimento de capacidades para realizar essas reformas. Isso implica em investir em professores, diretores de escola, que são os eixos básicos entre uma reforma e a realidade de um colégio e de uma sala de aula, nas jurisdições regionais e locais e no nível nacional. E aí eu termino aqui, e é isso. Estou à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Super obrigada, Beatriz, todo, por todas as diferentes dimensões que você mencionou.
E vamos passar para a última palestra, que será dada por Christian Benet, que é a quarta apresentação, e Christian vai se concentrar na melhoria e inovação escolar. E a pergunta que ele vai tentar responder é como se muda, de fato, o que acontece na sala de aula. Christian é sociólogo, master e tem um mestrado em sociologia comparada. Ele pertence ao Centro de Investigação Avançada de Educação da Universidade do Chile e docente da Universidade do Chile, Universidade Austral, no Chile, e pesquisou e publicou muito cedo sobre política educacional, segregação escolar, melhoria da qualidade e equidade educacional. Cristian, muito obrigada por nos acompanhar hoje e compartilhar essas aprendizagens conosco. Muito bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, compartilhar esse painel e poder apresentar o nosso trabalho e compartilhar essas reflexões com educadoras e educadores da América Latina. Então, muito muito obrigada, IPE, por organizar sempre esses eventos tão interessantes e desafiadores. Então, o que eu vou fazer é compartilhar uma apresentação baseada num trabalho de pesquisa que nós realizamos com equipes de pesquisa da Universidade do Chile, e, em algum sentido, é uma espécie de irmãos do programa de pesquisa, de investigação que a Axel comentou sobre o sistema. Nós falamos no nível das escolas, liceus, estabelecimentos educativos, e nesse nível nós fizemos a pergunta que o Axel tentou responder e respondeu com a sua apresentação em termos dos sistemas. Como esses sistemas podem melhorar? Como eles melhoram no tempo de forma sustentável? Esse tipo de questões que nós levantamos, e o que eu vou fazer aqui é motivar a reflexão com alguns dos nossos achados principais, e obviamente eu queria depois convidá-las. Vocês sabem que IPE e Unesco depois publicam as atas do Congresso, e então vai ser desenvolvido lá com mais extensão. E aqui, bom, vou falar, e para quem esteja muito motivado, eu apresento aqui os livros onde eu publiquei, ou publicamos os achados da investigação que eu vou mostrar. O primeiro se concentra numa pergunta que o Pablo também mencionou: como no longo prazo os processos de melhoria podem ser observados, porque curto prazo não é o eixo de observação para a melhoria escolar. Nós quisemos aprofundar nesse aspecto do longo prazo, pensando na pergunta sobre a sustentabilidade das mudanças. O segundo livro que está aí se concentra nisso. Quando você olha a longo prazo, você vê problemáticas que no curto prazo não são fáceis de observar. E uma delas é a sustentabilidade das mudanças. E, finalmente, como acontece em diversos países da região, no Chile também acontece, nós enfatizamos muito a escola básica, e muitas vezes a educação média fica um pouco para trás. Então, a nossa última pesquisa tentou fazer essas últimas perguntas, mas também para a educação secundária. Eu vou compartilhar com vocês 2 ou 3 elementos centrais que estão em cada uma dessas investigações e que articulam essas 3 perguntas, que são aquelas que nos preocupam. Há uma demanda permanente pela melhora dos sistemas educacionais, mas parece muito difícil isso, como a Beatriz explicava. Principalmente quando a gente faz esse segundo teste, que sejam sustentáveis no tempo, que não sejam só flores de um dia, que duram uma primavera só. Em segundo lugar, se fazemos essa pergunta, quais deveriam ser as ações que deveriam impulsionar, as alavancas que devemos mover para que isso aconteça? E, finalmente, com todo esse esforço que estamos fazendo, e agora que já estamos terminando o primeiro quarto do século XXI, devemos nos repetir sempre a pergunta: estamos realmente nos colocando em dia com o século XXI e depois da pandemia? Essa pergunta é ainda mais importante. Então, eu acho que essas são as grandes perguntas que eu gostaria de invitá-los a refletir um pouco sobre essa temática da melhoria escolar, como se expressa nessa temática. Primeiro, uma definição. Quando eu falo de melhoria escolar, eu estou pensando numa mudança
dos processos de ensino-aprendizagem, de convivência e gestão escolar e que produzem um melhor ambiente, uma melhor oportunidade de aprendizagem, que leva as estudantes e as estudantes a criar habilidades e conhecimentos de uma forma muito melhor. Menciono isso porque, como a pesquisa mostra, essa demanda onipresente pela melhoria escolar nem sempre tem em claro que existem atalhos, formas ruins de melhoramento escolar. No Chile, por exemplo, tivemos muitas vezes práticas de segregação, de discriminação, de exclusão. Muitos sistemas excludentes simulam melhorar, mas não melhoram seus processos. Ou só aumenta os investimentos e os equipamentos, mas isso são uma forma de melhorar, mas isso tem um teto. Não podemos fazer um melhoramento só com os insumos, e precisamos dessas modificações de processos. Então, quando a gente observa os processos de melhoria, começamos a observar esses processos de melhoria no longo prazo e sustentáveis, precisamos reconhecer que o melhoramento não é só um evento, não é só um aumento nos insumos, não é só uma mudança normativa, ou como explicávamos antes, uma modificação na superestrutura do sistema, mas que não tem impacto no trabalho escolar. São trajetórias de câmbio, de mudança a longo prazo. Isso é mais ou menos o que... Isso está muito alinhado com as evidências internacionais sobre melhoria e mudança educacional, que precisamos olhar no longo prazo para observar essas trajetórias de melhoramento. Mas nem todas elas levam a uma educação mais complexa ou mais profunda. Muitas vezes, as dinâmicas podem ser muito focalizadas, muito restritas em algumas literaturas. Isso é chamado de melhoramento espúrio, um melhoramento muito pontual. Especialmente na era das avaliações padronizadas, isso tende a ser fruto de táticas para melhorar a pontuação, mas não a qualidade integral da educação. Inclusive nas instituições que começam essa trajetória de longo prazo e superam essa lógica mais pontual e focalizada, o melhoramento escolar, a gente pode perceber que segue certas etapas ou responde a certos estágios de desenvolvimento. Em um primeiro nível, uma instituição tem que estar normalizada, regularizada e funcionar mais ou menos de acordo com o que se espera dela. Isso é uma melhoria incipiente, que significa colocar as bases fundantes desse trabalho pedagógico institucional como para que processos de ensino e aprendizagem produtivos possam acontecer. E, às vezes, isso pode levar 3, 4, 5 anos para que uma instituição comece a funcionar bem. Quando isso é conseguido, é alcançado, essas instituições começam a implementar estratégias que devem ser recorrentes e permanentemente avaliadas para ir testando, inovando de uma forma mais global e estratégica, é a expressão que eu quero usar. E quando esse ciclo de melhoramento se repete no tempo e se instala como prática mais permanente, e sai dos gestores ou de quem iniciou essa mudança e irradia para o resto da instituição, podemos falar que uma melhoria foi institucionalizada. E quanto tempo leva? Depende do caso. Nas nossas evidências, isso nunca leva menos de 5 anos. E, em muitos casos, pode ser uma década de trabalho sustentado nos estabelecimentos educacionais. Então, para os políticos e tomadores de decisões, e a imprensa, muito ansiosa para obter resultados rápidos, são más notícias. Agora, para os educadores que queiram, e a comunidade que quer compreender como melhorar sistemicamente a qualidade substantiva de um processo, essa é a evidência. Quero fazer um aprofundamento nessa coisa das diferentes fases, que obviamente não são lineares, nem todo mundo passa por elas, as escolas podem viver de maneira muito diferente, que é o que sabemos, mas que, grosso modo, nos ajudam a pensar nesses desafios dos diferentes estágios e compor alguns elementos com os quais podemos conceitualizar essas diferentes fases. Por que isso é importante? Porque é a pergunta do painel: quais são as mudanças e as políticas e as ênfases que os educadores e gestores de educação e os tomadores de decisão têm que fazer em cada momento? Depende muito não só das diferentes dimensões do fazer escolar, mas do grau de desenvolvimento da instituição, o tipo de problema que enfrenta. Não todas as políticas são pertinentes para todas as situações.
vou apenas enunciar essas diferentes dimensões para que tenhamos uma ideia do tipo de desafio que os gestores e tomadores de decisão enfrentam para apoiar o trabalho de professores e professoras na sala de aula. Quando eu descrevi essas diferentes etapas, eu pensei, de alguma forma muito incipiente, podemos usar uma tática muito pontual, uma estratégia muito focalizada, mas isso não necessariamente leva a uma melhoria substantiva da instituição. Somente quando se supera essa etapa de normalização e constrói estratégias mais globais repetidas ao longo do tempo e enfrentam o desafio de verdade da mudança sustentável, que é gerar capacidades institucionais e profissionais autônomas. Somente se pusermos o foco nisso é que as instituições vão conseguir construir as bases internas para uma melhoria sustentável, independente dessa imagem de conquistas pontuais e de curto prazo. Foco no aprendizado. Qual é a prioridade quanto ao que esperamos de estudantes nas escolas? Quando o foco é muito restrito e fica só nos testes padronizados, esse foco é muito academicista e focalizado em habilidades intelectuais. Só uma instituição escolar que observa diferentes dimensões do aprendizagem, digo, sociais, afetivas, de interação, de capacidades de fazer, e também diferentes níveis dessa aprendizagem, não somente aprendizagem básica, mas também superior, é que podemos falar de uma melhoria que seja muito mais completa e que vai se institucionalizando. O profissionalismo docente. Se a melhoria está baseada em consultores externos que vendem o serviço, isso dura o tempo que a consultoria estiver ali, enquanto tiver dinheiro para isso. Se a melhoria está baseada em um líder muito carismático, isso dura enquanto o líder estiver ali. Se está baseado em um plano muito estruturado do ministério, isso fica até os políticos serem mudados. Só quando as instituições geram uma cultura profissional sólida, baseada no trabalho coletivo de compartilhar práticas, problemas e soluções entre os educadores, é que podemos falar de instituições que estabeleceram base para processos de melhoria sustentados no tempo. E uma pequena observação sobre a institucionalização, eu quero especificar com um pouco mais de simplicidade do que falamos quando falamos que a mudança está institucionalizada. Estamos dizendo, basicamente, que essa mudança irradiou para outras áreas, a partir de onde começou, pode ter sido com os professores de língua, ele passou para os de matemática, de ciências, de arte, estão todos imersos nessa inovação. E quando essa mudança se reproduz no tempo, se estabiliza no tempo, e pode se irradiar não somente uma exceção, uma oficina, uma inovação, mas de forma regular, no modo regular de fazer as coisas. E aí é onde dizemos que essa mudança se institucionalizou, se encarnou nas práticas regulares do trabalho. Não são só uma inovação, um projeto que está acontecendo por aqui em algum lugar no segundo andar, ali no final do corredor, onde a gente tem uma salinha muito bonitinha, organizada, que a gente pode mostrar para os políticos e para os repórteres. Se irradia para outras áreas da experiência, se sustenta no tempo e irradia para o fazer diário, então falamos de uma mudança substantiva. Agora, quando a gente observa as instituições vistas assim a longo prazo, surgem, como eu já disse, outros tipos de demandas à política e à gestão institucional e educacional, que são as demandas de fazer a pergunta de como melhorar a escola, não somente para este grupo de estudantes, mas também para os próximos estudantes. Quando olhamos assim, eu vou só enunciar alguns aspectos deste slide. O que está aqui nesse triângulo, nesse núcleo, é o que o Pablo mencionou, é esse núcleo de trabalho pedagógico, curricular, que organiza o trabalho docente e que se nutre da cultura da instituição escolar, que é o que produz o espaço de aprendizado para que estudantes possam aprender, como está expressado aí. No entanto, a escola não vive no vazio. A escola secundária não vive no vazio. Tanto o contexto local como as políticas, por isso estão em amarelo, representam oportunidades e desafios também, muito importantes para a instituição educacional. Se, no longo prazo,
não vemos as mudanças demográficas, sociais, muitas vezes as mudanças de estudantes e suas famílias não é percebido pelas famílias, pela escola e pelos professores. Então, seguindo a oferta pedagógica curricular para um mundo que já não existe e que é o que professores e professoras às vezes têm uma rejeição ao tipo de estudantes aos quais estão ensinando. As políticas são recursos que muitas vezes facilitam o trabalho, mas quando não existe esse trabalho pedagógico curricular sólido, estabelecido no estabelecimento, a política pode ter um efeito perverso e desestabilizar, é a expressão que usamos, o trabalho pedagógico curricular, porque as mudanças dos políticos às vezes são de orientação mudanças muito fortes de orientação. Então, os educadores se perguntam, temos que jogar tudo fora e começar tudo de novo, como eles estão dizendo, ou devemos preservar certa estabilidade no trabalho pedagógico que fazemos? Finalmente, se observamos as dimensões que estão em vermelho, o trabalho de gestão escolar das autoridades superiores da escola é vital, porque tudo que eu estou dizendo supõe práticas institucionalizadas e estáveis de trabalho coletivo docente. Então, quem toma as decisões de contratação docente? Há boas condições para isso? Ou a equipe pedagógica é precária, muda o tempo todo, os professores e professoras não se sentem empoderados e autônomos em seu trabalho? Isso, no nível da gestão institucional, tem um correlato, eu quero dar um exemplo só muito crucial. Se realmente queremos que o capital profissional se acumule nas escolas para que cada professor que chegue ensine com seus pontos fortes e fracos, mas não somente com isso, mas que se pare sobre os ombros de gigantes dessa profissão que escolheu, isso a gente supõe que haverá certa estabilidade e certo profissionalismo nesse trabalho coletivo. A estabilidade no trabalho, na profissão docente, não é simplesmente para proteger da arbitrariedade de um burocrata político. É para permitir que seja consolidado esse saber profissional docente que permite socializar para os novos professores e professoras que chegam ao estabelecimento educativo. Então, quando a gente observa os processos internos da escola, e eu vou terminando com isso, surgem esse tipo de dimensões que às vezes são cegas para as políticas que só afetam a superficialidade ou que querem resultados rápidos. Agora, eu quero deixar vocês com uma reflexão final. Tudo o que eu disse, digamos, já é um grande desafio, mas melhora o sistema que conhecemos. Então, já bem adentro do século XXI e agora pós-pandemia, devemos nos perguntar, não temos também que inovar e mudar um pouquinho o tipo de sistema que estamos melhorando, tornando mais eficiente? E com isso eu não quero ser totalmente disruptivo e fora da realidade, mas eu diria, nas 3 dimensões que eu estou mencionando, gerar uma aprendizagem mais completa, pedagogias integrais e um tipo de organização escolar mais flexível, a própria pandemia nos ensinou a relevância da dimensão socioafetiva e da relação social. Não vamos esquecer isso. A própria pandemia nos ensinou a importância de saber indagar, que a aula só em si não é tão efetiva, poder fazer projetos com a colaboração dos estudantes, uma organização pedagógica mais flexível, com uma organização mais flexível. A gramática da escola, que sempre nos permitiu funcionar, também às vezes é uma limitação. E se a gente observar as próprias inovações que já acontecem no sistema escolar, as oficinas, os trabalhos complementares, temos fontes de inovação cujo grande desafio é fazer que elas passem da marginalidade ao tronco, à estrutura do trabalho. Não é dar um salto no vazio e pretender jogar o sistema que conhecemos no lixo, mas adotar essas práticas, essas boas práticas dos inovadores e inovadoras, que é a grande lição que temos a partir da pesquisa sobre melhoria escolar e que pode nos ajudar a dar esse salto de reestruturação do século XXI que o sistema nos pede. Já faz tempo e mais ainda no pós-pandemia. Quero parar por aqui para termos tempo de conversar e interagir um pouco mais. Muito bem, muito obrigada, Christian, por esse mapa das relações que partem na escola e como elas vão se dando.
Bom, temos muitas perguntas, então eu peço principalmente que as respostas sejam breves, assim podemos chegar a passar pelo máximo de perguntas possível. Eu gostaria primeiro de passar a palavra a alguém que está nos acompanhando aqui no Zoom, a Fátima Vages, de Guanajuato, no México. Fátima, se você estiver por aí, quiser fazer você diretamente a pergunta? Sim, muito obrigada, Alejandra. Bom, eu tenho duas perguntas. Agora que eu terminei de ouvir a participação do Christian, a primeira é para o Axel e se refere às políticas que são efetivas. Eu perguntava que fizemos uma medição de aprendizagem, de como foi a perda de aprendizagem na pandemia, e em Guanajuato, a avaliação que fizemos indicou uma perda de 1 ano e meio escolar. Então, a minha pergunta é: qual seria, do seu ponto de vista, com esse estudo que vi que Guanajuato estava entre os casos, qual seria a política mais eficaz? Qual seria o foco que deveríamos pôr para reverter essa perda de aprendizado de 1 ano e meio? Nós, professores, recursos, infraestrutura, qual seria o foco central para a implementação de uma política que permita recuperar esse aprendizado? Essa é a pergunta para o Axel. E vou aproveitar também que eu vi a palestra do. Não, não vale, não vale, porque temos muitas pessoas esperando. Vamos primeiro passar com essa e depois, se tivermos tempo, você faz outra pergunta para o Christian. Eu vou escrever no chat, então. Muito bem. Perfeito. Assim podemos aproveitar mais as trocas. Axel, por favor. Bom, uma resposta rápida, uma pergunta muito complexa, mas eu acho que certamente há políticas específicas para priorizar nesse contexto tão difícil da pandemia, da perda de aprendizado e de grande disparidade de aprendizagem, mas a lição central da nossa pesquisa é a importância de fortalecer as capacidades de governo. E essas mesmas capacidades permitem agir nas diferentes dimensões e temporalidades de um sistema educacional. Se a gente tiver boas ideias, mas não tiver a capacidade de implementá-las, não vai muito longe. Então, acho que o mais importante é fortalecer as capacidades, e especialmente para conseguir melhorar as aprendizagens, que são as políticas mais complexas e que requerem a sintonia de tempos e equipes e trabalho com as escolas. A partir daí, haveria muito para discutir sobre as opções concretas, mas pelo menos para contribuir de uma forma breve. Muito obrigada, Axel, e também a Fátima pela pergunta. Agora vamos abrir também o microfone para Camila Flores, da Bolívia, que também tinha uma pergunta para fazer. Você está por aí, Camila? Você está sem microfone. Não dá para ouvir ainda. Camila, Carminha, não dá para ouvir o seu áudio. Não sei por quê, qual é o problema, mas podemos talvez passar uma outra pergunta para o Pablo Torti, de alguém que está assistindo ao vivo, e depois voltamos para você para poder ouvir a sua pergunta, porque tem algum problema com o áudio e não podemos ouvir. Então, eu vou passar agora. Vamos mudar de pergunta, vamos para uma pergunta de Alejandra Jâñez, do Peru, e é para o Pablo Torti. E ela pergunta: como fomentar na região mais políticas de apoio e formação continuada, mais do que de mera avaliação? O que você acha, Pablo? Como fomentar isso na região? Políticas mais de apoio e formação. Talvez fomentar a vinculação entre as duas pode ser um caminho frutífero a seguir. A nossa região é tão grande, tão variada, que é difícil também definir um horizonte regional. Mas eu acho que uma indicação muito geral, que pode servir em todos os contextos, é fazer um maior esforço de vincular as políticas de avaliação com as de melhoria.
porque muitas vezes as políticas de avaliação ficam só na medição de resultados e perdem um pouco o foco na necessidade de que esses resultados incidam em uma reorientação ou uma melhoria do trabalho pedagógico. E essa é uma questão que está muito em voga faz alguns anos. Acho que está ficando na moda, no bom sentido, e acho que ainda há muito para avançar. De conceber a avaliação não como não somente como uma compilação de informação, mas como um instrumento potente que é parte do processo de aprendizado. Aí temos muito que avançar na região e acho que pode ser um bom caminho para transferir um pouco o peso da avaliação para as políticas de apoio e melhoria. É isso que eu queria dizer muito brevemente. Muito obrigada. Então, agora vamos ver se nós conseguimos ouvir a Carmínia. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. A minha pergunta é a seguinte: a participação dos diferentes atores sociais, pais de família, representantes de estudantes, de diferentes instituições e país, a partir das diferentes sugestões para a implementação no programa de estudos, fortalece realmente a qualidade educativa que nós procuramos nos ministérios de educação e quanto nós buscamos isso? Essa é a minha pergunta. Para quem é a sua pergunta, Carmínia? Desculpe. Para Cristian. Ah, ok, Cristian. Então, sim, obrigado, Carmínia. É similar à pergunta feita pela Fátima no chat. O papel da CEPAL e comunidades, eu poderia dizer a partir das evidências, não dando receitas, mas dizendo o que as evidências dizem, é que a relação com os pais de família é um terreno em disputa. Não há uma única aproximação, há estabelecimentos escolares, sistemas que tendem a seguir uma lógica mais profissionalizante e a antiga de se fechar as comunidades e enfatizar muito mais o papel docente na responsabilidade autônoma dos estabelecimentos educacionais, tentando compensar, obviamente, as carências das famílias. Essa é a lógica. A família é um contexto carente, temos que favorecer um ambiente que supere essas carências, e isso supõe um distanciamento ou implica um distanciamento, e sabemos as vantagens e desvantagens dessa aproximação. E há uma segunda, que é aquela que eu mencionei, de tentar manter vínculos mais produtivos. Não tanto com um foco de, olha, nós temos que responsabilizar os pais pela educação dos filhos, mas sim integrar as comunidades, pais, estar perto deles e delas, porque isso nos permite ter uma proposta pedagógica e curricular mais sensível às diferenças da comunidade e necessidades do estudante. Eu diria que é um tipo de ponte de ajuste e de sintonia melhor. Eu diria que essa última aproximação é mais comum no tipo de estabelecimentos que estudamos. A primeira é mais a tradicional, mas não deixa de estar muito presente nas políticas também. E, obviamente, há outros focos ou abordagens do mercado que são mais insubstanciais na relação com os pais. Os docentes não os querem dentro da escola, mas sim pressionando a escola de fora, e é disso que estamos saindo. Eu diria que nos dois primeiros há um foco, ou uma abordagem na disputa, ou perdão, um foco na disputa, e reconhecendo que o primeiro, de muitos contextos, continua sendo dominante por várias razões, digamos assim. Muito obrigada, Christian. Há muitas perguntas que foram sendo feitas,
tanto de quem está vendo ao vivo como quem está aqui no Zoom. Então, eu proponho que vocês se inscrevam na rede de especialistas, vocês vão poder acompanhar as discussões, ver os resumos dessas apresentações publicadas e podemos ir organizando algumas instâncias para poder aprofundar nelas. Então, não termina aqui, mas sim, vamos poder fazer mais perguntas agora. E eu gostaria de retomar e fazer um fechamento desse painel e também desse primeiro dia do fórum e das apresentações inaugurais e dos 3 painéis que tivemos, colocando foco no longo prazo. É uma questão com a qual o painel começou, e todos, de alguma forma ou outra, as pessoas que participaram do fórum hoje mencionaram esse assunto nos diferentes painéis. E gostaria de retomar a ideia de como se vê os cargos da política na América Latina, essa ideia de que a política é caracterizada na nossa região pela predisposição de agir com urgência, e como vejo a questão latino-americana da gestão pública é muito ligada ao presente, o presente contínua. E parece que o que nós tentamos fazer com essas reflexões desse painel, mas também com o que nós estamos comentando desde a manhã de hoje, é tentar pensar num horizonte mais amplo da política que traga ao passado, tanto em termos de informação de monitoramento de políticas que apareceu com muita força no nosso primeiro painel, mas também aquelas reflexões que têm a ver com como foi feita ou como foram feitas as políticas no passado, a viabilidade e coerência das políticas, os obstáculos, os desafios, mas também, além desse passado, para pensar no presente, poder pensar numa linha do que se quer para o futuro, basear-se no passado, mas pensando no que nós queremos para o futuro e quais são os desafios e prioridades concretas da região. Obviamente, essa definição do futuro é uma definição política. E nós, desde as primeiras palestras, pensando em como fazemos no IPE, para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como fazer para que as políticas educativas possam ser um motor para conseguir um mundo mais justo e sustentável. Então, muito obrigada por todas as reflexões de hoje. Nós nos vemos amanhã.